Meus queridos irmãos, nós iniciamos na quarta-feira passada uma nova série de pregações com o título Crescer em Cristo. A primeira mensagem desta série eu preguei na quarta-feira passada e ela está disponível em nossos canais no YouTube. E eu quero pedir a cada um dos irmãos que não estavam aqui na quarta-feira, que por favor acessem essa mensagem e acompanhem a continuidade dessa série pela internet, quando você não puder estar aqui na igreja. Porque se assim o Senhor permitir, eu estarei pregando mensagens relacionadas com essa série nos cultos de domingo, dos domingos, mas também nos cultos das quartas-feiras. Como todos os nossos cultos são transmitidos pela internet e as mensagens ficam gravadas e disponíveis, se você não puder vir numa quarta ou num domingo, por favor, não fique por fora daquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Porque se o Espírito Santo está trazendo uma mensagem nesta igreja, essa mensagem, ela deve ser do conhecimento de todos. Eu gostaria de convidar os irmãos para duas leituras, ambas no Novo Testamento. A primeira, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e versículo 15. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e versículo 15. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. A segunda mensagem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Eu coloquei, irmãos, como título nesta mensagem, como crescer em tudo. E um segundo título, crescendo em sabedoria, a sabedoria que Deus nos dá é tanto a sabedoria do alto, como também, como nós já oramos no início deste culto, a sabedoria nas ciências do conhecimento. Crescendo em sabedoria, em estatura, estatura espiritual, estatura emocional ou psicológica, estatura moral e em graça para com Deus e os homens. Para esta série, irmãos, como crescer em Cristo, nós partimos de algumas premissas. A primeira é que todos nós precisamos nascer de novo em Cristo e crescer em Cristo.
todas as pessoas da face da terra precisam nascer de novo em Cristo, que é uma espécie de novo nascimento. Nós temos a nossa primeira filiação, que pode ser biológica, proveniente de pais naturais, ou pode ser uma filiação jurídica, uma filiação civil, decorrente de uma adoção, ou uma filiação socioafetiva. Porém, meus amados irmãos, há um nascimento pelo poder do Espírito Santo que promove uma transformação radical no interior da pessoa. Uma transformação que pode ser comparada a uma metamorfose, em que muda a natureza, muda os processos mentais, muda a mente da pessoa. Esse novo nascimento transforma a pessoa em uma nova pessoa. É uma mudança misteriosa, porque uma pessoa, ela passa por esse processo e ela é novamente gerada pelo Espírito Santo e pela palavra. E essa pessoa se torna um novo homem, uma nova mulher, com novos pensamentos, com uma nova cosmovisão, a forma como ela vê a vida, vê o presente, vê o futuro. E ela inicia uma nova vida que ninguém pode explicar como isso aconteceu. Nem mesmo as ciências que estudam a mente e o comportamento do ser humano podem explicar como alguém pode passar por uma transformação tão grande na sua vida. Se você ainda não teve essa experiência de nascer de novo, eu quero lhe dizer, com muito carinho, que para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a felicidade das pessoas que estão no seu entorno, pais, filhos, marido, mulher, irmãos, irmãs, patrões, empregados, colegas de trabalho, e também para que você tenha uma plena realização na vida, para que você não morra e deixe de fazer alguma coisa que Deus colocou no seu coração, que Deus projetou para você fazer. Você precisa, com muita urgência, passar, entender e passar por esse processo do novo nascimento. Talvez você venha a fazer a mesma pergunta que fez um ilustre e conhecido personagem da Bíblia chamado Nicodemos. Ele foi de noite para ter uma conversa com Jesus, porque Jesus atendia a todos de dia e de noite. Aleluia. Jesus não tinha um escritório com um calendário. Olha, eu só atendo das 8
às 17. Glória a Deus. Eu não sei se a casa de Jesus tinha portas, mas a casa de Jesus, se é que tinha porta, batente eu sei que tinha, era portas abertas. Eu por muito tempo, irmãos, eu não fechava a minha casa, eu deixava a porta aberta, e quem queria entrava lá. Eu dirigia uma igreja, e os irmãos entravam lá, e ia na minha geladeira, e pegava uma coisa, pegava outra. Só depois que eu casei, que a Maria do Carmo falou, não, tem que fechar a porta. Mas eu gostava, precisava fechar a porta. Chegava em casa, não precisava lembrar, eu não estou com chave, eu estou sem chave. Não vão contar para ninguém. Mas uma vez eu cheguei em casa, encontrei uma pessoa deitada na minha cama dormindo. Tem suas vantagens e desvantagens. Irmãos, Jesus atendia a todos. Qualquer hora, Ele continua da mesma forma. Para falar com Jesus não tem sala de espera. Olha, você fica aqui esperando e daqui a pouco Ele te atende. Tem alguns profissionais que, para dar assim uma certa importância, deixa o cliente ou o paciente esperando ali um pouquinho, só para ele ver que, não é assim não, chega aqui e já ser atendido, tem que esperar um pouquinho. Tem gente assim, ele não está fazendo nada. Aí você entra lá, não saiu ninguém. Ué, por que ele não me atendeu se não tinha ninguém, não estava atendendo ninguém? É só para dar aquele clima de importância, aquele ar de importância. Quem trabalha de recepcionista está acostumado com isso. Alguém aqui trabalha de recepcionista? Deixa ele esperando um pouquinho, para sentir que aqui não é assim não, chegou e já vai ser atendido. Jesus não. Você chegou para falar com Ele, Ele atendia a todos. E esse homem, ele foi falar com Jesus durante a noite. Ele foi ter uma conversa, porque ele era um admirador de Jesus, e ele não queria ir durante o dia. E Jesus então, no meio daquela conversa maravilhosa, falou para ele que era necessário nascer de novo. Então, em João, capítulo 3, versículo 4, ele diz, mestre, como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Um homem velho pode nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Todas essas perguntas estão respondidas aqui no capítulo 3 e versículo 4 em diante. Há um elenco de respostas nesse capítulo 3. Eu incentivo você a chegar em casa e a ler esse capítulo 3 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. De qualquer forma, irmãos, sem que nós adentremos mais profundamente, todos os crentes, todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, de uma maneira formal, porque há um protocolo para aceitar a Cristo. É importante crer com o coração, mas o protocolo exige confissão com a boca. O protocolo exige
um sinal, eu aceito. Crer com o coração é o primeiro passo. Porém, tem a segunda parte do protocolo, que é confessar com a boca. Todos os crentes passam pelo novo nascimento no momento em que eles confessam: eu aceito a Cristo. E para isso não importa a faixa etária. Todos nascem. E nascem como bebês espirituais. Porém, irmãos, a realidade é que alguns crentes, com o passar do tempo, eles crescem e atingem um nível de maturidade espiritual e maturidade emocional, um nível esperado. Porém, outros que também passaram pelo novo nascimento. Porém, os anos se passam, ano após ano, mas ele ou ela não cresce e se mantém como crianças espirituais, crianças em Cristo, bebês espirituais, tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista emocional. Quando nós falamos do ponto de vista emocional, nós estamos nos referindo à alma. Agora, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos em Efésios, capítulo 4 e versículo 5, ele enfatiza de uma maneira muito clara a necessidade de todo crente crescer em tudo. Crescer em tudo. E crescer de maneira saudável e equilibrada. Eu lembro quando o meu filho era pequeno, eu fui algumas vezes, as primeiras vezes pelo menos, no pediatra, e o pediatra media a criança, pesava a criança, media a cabeça para ver se estava havendo um crescimento equilibrado. Aqui o apóstolo diz que é preciso crescer em tudo e crescer de forma saudável e equilibrada, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a nossa primeira premissa é essa: todos nós precisamos, primeiro, nascer de novo. E segundo, precisamos crescer em Cristo, que é um crescimento em tudo, que abarca todos os aspectos da nossa vida. A segunda premissa é a seguinte: há um modelo, um método, uma fórmula, um modo para crescer em Cristo. Ninguém precisa reinventar a roda. Ninguém precisa reinventar a penicilina. Há um modo, há uma fórmula para se crescer em Cristo. E isso não está oculto. Isso está revelado. E está disponível para todos. Todos podem
podem crescer em Cristo. E nós podemos conhecer esse método, esse modelo, essa fórmula, pela revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós já temos um parâmetro para crescer em Cristo, que é o modo pelo qual o próprio Jesus cresceu. Jesus é o nosso modelo. No texto que nós já lemos, em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Jesus era uma criança saudável. Jesus era um adolescente inteligente. Jesus não era um adolescente que ficava lá só jogando videogame. Aos 12 anos, ele podia conversa de gente grande, conversa de gente que já tinha ido para a universidade com os doutores da lei, com os professores. E os professores, uau, que menino sabido, ele sabe tudo. Como que esse menino aprendeu tanta coisa? 12 anos, um adolescente inteligente, e ele crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Jesus é o nosso exemplo, para que nós tenhamos um crescimento em Cristo, um crescimento saudável, um crescimento racional, um crescimento inteligente. E para nós, irmãos e irmãs, cabe apenas seguir o seu exemplo, até que nós cheguemos à estatura projetada pelo Senhor, que representa maturidade espiritual, maturidade psicológica. O apóstolo Paulo define em Efésios capítulo 4 e versículo 13, como a medida da estatura completa de Cristo, um homem perfeito e uma mulher perfeita. Há perfeito só Deus. Negativo. A meta de maturidade, de crescimento, de estabilidade emocional, estabilidade espiritual, é a perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Uma coisa perfeita, um objeto perfeito, uma máquina perfeita, ela é perfeita quando ela dá conta, quando ela realiza a finalidade para a qual ela foi projetada. Um homem perfeito, uma mulher é perfeita quando ele realiza o propósito, realiza o plano de Deus. O plano que Deus fez quando ele foi criado e quando ele foi enviado ao mundo. A palavra perfeito, irmãos, eu peço que coloque, é uma tradução do original grego teleios, que significa literalmente plenamente desenvolvido, amadurecido, completo, maduro, adulto. Com isso em mente, irmãos, entendendo o que significa a palavra perfeito, quando a Bíblia foi escrita, nós podemos entender o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11, de forma bastante taxativa.
absolutamente clara quando ele disse: quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Uma outra tradução diz: desisti das coisas de menino. Como disse aos irmãos, há pessoas que para elas o tempo passa, mas parece que não passa, porque elas não conseguem chegar a um estágio de crescimento, de amadurecimento, para serem pessoas espiritualmente adultas, psicologicamente amadurecidas, mas elas se mantêm como pessoas que ainda querem o colinho da mamãe, que ainda querem ser paparicadas, porque elas ainda pensam como bebês e sentem e falam como bebês. E por serem bebês, que ainda não aprenderam a falar de forma completa, elas falam e a gente não entende o que elas querem, porque os bebês balbuciam algumas palavras e eles acham que estão falando. Evidentemente, as mães têm uma capacidade de entender o que o seu bebê está querendo, o que o seu bebê está falando, mas nós outros não. Aquelas palavras inteligíveis. Só que os bebês, eles querem que todos compreendam. E quando você não compreende, eles falam alto. Eles aumentam os decibéis e gritam alto. Meus queridos irmãos, as atitudes infantis, estou falando espiritualmente, e também psicologicamente falando, não podem continuar ou prevalecer quando a pessoa precisa estar numa fase de maturidade, principalmente no sentido espiritual. Nós precisamos sair da infância espiritual, da adolescência espiritual, e ir crescendo. Não é de um salto, não, mas ir crescendo na graça e no conhecimento de Deus, para termos uma base sólida, firmados na palavra, na fé, na doutrina, no conhecimento. Foi o que Paulo disse: quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças, ou seja, desisti das coisas de menino. Todo crente, irmãos, deve desejar isso. Todo crente deve fazer disso a sua paixão, o seu objetivo de vida. Todo crente deve buscar um aperfeiçoamento progressivo, um crescimento, desde a sua vida material, profissional, intelectual, cultural, mas em primeiro lugar, deve buscar uma forma de crescimento e de desenvolvimento no nível espiritual, que vai acabar refletindo também na sua alma, no nível emocional. E é interessante que o apóstolo Paulo faz uso da figura de uma criança, apresentando que
tal qual uma criança, ele era guiado por sentimentos, porque ele pensava como criança, sentia e falava como criança, até que ele cresceu e colocou um ponto final nas coisas de criança, nas atitudes infantis. E ele está nos mostrando, tendo ele mesmo como exemplo, a necessidade do nosso crescimento em Cristo. Porque, meus amados irmãos, a imaturidade gera instabilidade em todos os sentidos da vida. E o apóstolo está nos conclamando para que nós entendamos essa verdade espiritual, que é deixar as coisas de criança e nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Cristo e na edificação do corpo de Cristo. Quando alguém diz que um adulto é infantil, está se referindo a alguém qualificado como uma pessoa imatura, uma pessoa instável, uma pessoa imprevisível, porque você nunca sabe qual será a reação dela. Na linguagem popular e também na astrologia, dizem que é uma pessoa de lua, significando que é uma pessoa imprevisível. Você nunca sabe se ela vai estar de bom humor ou de mau humor. Um dia ela pode estar super bem, te amando, te elogiando, te aplaudindo, dando presentes. Mas no outro dia, sem que você fale nada, ela está achando você a pior pessoa da face da terra. A pior pessoa do mundo. Esse problema, irmãos, de imaturidade, ele é comum. Vai pensar que isso não acontece no meio do povo de Deus? Aconteceu no meio dos israelitas. O próprio Deus falou a respeito desse problema pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 4 e versículo 22, dentre outros versículos. Olha o que Deus diz: ora, o meu povo é tolo. Continuava sendo povo de Deus? Sim. Perdeu o status e a qualificação de povo de Deus? Não. Mas Deus está dizendo: ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos como crianças que ainda nada compreendem. E depois, irmãos, aconteceu também com os crentes da igreja primitiva. Crentes batizados com o Espírito Santo, crentes que profetizavam, crentes que tinham dons espirituais. Paulo foi obrigado a escrever para a igreja de Corinto, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, da primeira carta. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida,
porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Eu fiquei pensando, irmãos, que lamentável. Se eu fosse pastor dessa igreja, ou se o apóstolo Paulo mandar uma carta desse tipo aqui para a nossa igreja, eu sinceramente, eu vou me mudar de São Paulo para um lugar que ninguém me conheça. Vou desaparecer, já pensou? Eu e os outros pastores encararmos uma carta desse teor. E o apóstolo São Paulo, ele teve que falar a esta igreja de gente batizada com o Espírito Santo, de gente que profetizava, de gente que tinha dons de interpretação de línguas. O apóstolo São Paulo teve que falar com eles como a bebês em Cristo. Ele só podia servir para eles uma palavra que representasse leite desnatado, e não alimento sólido, como era o desejo do apóstolo. Porque apesar do tempo, apesar de grandes homens de Deus e grandes pregadores terem pregado no púlpito daquelas igrejas, terem pregado naquelas casas onde eles se reuniam, eles ainda não estavam em condições de digerir um alimento mais nutritivo, um alimento sólido. E o leite, irmãos, contrastado com alimento sólido, é uma imagem exata para descrever a incapacidade de muitos crentes de digerir a palavra de Deus. Muitos crentes hoje são semelhantes a crianças que querem doces, chicletes, balas de goma, sorvetes, sobremesas, ao invés de uma refeição nutritiva que possa suprir as suas reais necessidades, para que tenham um crescimento forte, um crescimento saudável, um crescimento equilibrado. Porque o que eles querem mesmo é aquelas coisas, quando você vai no caixa do supermercado, elas estão ali dizendo: me leve. Guloseimas. Guloseimas. Não querem um alimento sólido, que ele come, mastiga aqui, vai para casa e continua tendo que mastigar. E durante a semana ele tem que mastigar, porque aquele alimento vai fazer uma nutrição poderosa para ele crescer. Eu selecionei, irmãos, alguns comportamentos que evidenciam falta de crescimento ou
e maturidade. Eu selecionei 17, mas nós não vamos falar todos hoje. E eu, sinceramente, espero que muita gente não se enquadre em nenhum deles. Evidentemente, há muita gente que vai se enquadrar em alguns deles. Porque senão, o Espírito Santo não nos levaria a pregar essa mensagem. Nós não pregamos por diletantismo. Nós não pregamos para aguçar a curiosidade. Nós pregamos por necessidade. Seja uma necessidade preventiva, seja uma necessidade curativa. Mas é por necessidade. Na igreja não existe palavras inúteis. Não. Como eu gosto de falar, o Espírito Santo é pragmático. Ele vai em cima. E eu vou mencionar alguns desses comportamentos. Eu coloquei numa ordem. O primeiro é birras. Crentes birrentos. Que agem como crianças pequenas costumam fazer. Choram, ficam com raiva, fazem beicinho. Há crentes que, se forem contrariados, se você tomar o brinquedo dele e não deixá-lo cantar, ah, mas eu fiz o meu cabelo, eu cortei o meu cabelo, ou eu fiz chapinha justamente para ir cantar, e cheguei lá, ele não deixou eu cantar. Eu coloquei uma roupa nova e não me deixaram cantar. Não só cantar, pregar também. Ou não deixaram o grupo dele cantar. Então, ele pega a bola e vai para casa, ou melhor, a bola não, né? Pega a Bíblia. Ou pega o instrumento dele. Não vou mais brincar de igreja. Vai para casa emburrado. Crentes birrentos. Crentes mimados. Parecem filho único. Eu sou filho único. Mas dizem, eu não sei se é verdade, que filho único, filho caçula, aquele lá rapinha do tacho, e também filhos criados com vó. Alguém aqui foi criado com vó? Ah, você foi? Alguém aqui é filho único? Ah, rapinha do tacho? Ai, 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 meu Deus. Olha, irmãos, dizem que essa classe é muito mimada e não gosta de um não como resposta. Seja na igreja, e até de Deus não gosta que Deus diga não para eles. Já tem até umas igrejas que adotam uma teologia, encosta Deus na parede. Deus é obrigado a te dar. Tem essa teologia em algumas igrejas. Eu até já ouvi pastor falando: eu rasgo a minha credencial de pastor se Deus não fizer isso. Eu rasgo a minha Bíblia se Deus não fizer isso. E há aqueles: eu decreto. Espera um pouquinho, você decreta? Está mandando em Deus agora? Com essa oração infantil? Com essa
oração egoísta, inconsequente, burra. É o tipo, irmãos, que não aceita um não, não aceita ser contrariado, não aceita ser corrigido. Se for corrigido, sai correndo e vai lá no YouTube, ou vai lá em alguma rede social, publicar alguma coisa, porque a sua vontade foi negada. Eu achei um texto, irmãos, porque graças a Deus que aqui não tem isso. Eu até louvei ao Senhor, porque tem igrejas que tem alguém, essa pessoa é o dono da igreja. Essa igreja começou na casa dele. Então essa família é a dona da igreja. Era um ponto de pregação na casa dele. Tudo começou lá. E aqui é ele que manda. Entra pastor, sai pastor. Aqui é ele que manda. Graças a Deus. O Espírito Santo me mandou para essa igreja que o dono é Jesus. Eu estou muito contente por isso. Mas há pessoas, irmãos, que querem que tudo na igreja gire em torno deles. Eles são os astros. Tudo tem que girar em torno deles. Aqui só tem um astro, que é Jesus. O sol da justiça e a resplandecente estrela da manhã. Ele é o astro. Nós todos somos atraídos por ele e orbitamos. Estamos em volta dele. Estamos aqui por causa dele. Ele é o astro. Agora, irmãos, há um texto. Eu li esse texto numa Bíblia chamada A Mensagem. E eu achei esse texto muito interessante. Nessa tradução da Bíblia, A Mensagem, que alguns dizem que é uma paráfrase da Bíblia, mas é uma Bíblia com todos os versículos. Em Romanos, capítulo 9, e versículos 20 e 21. O versículo começa com: calma, quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante, você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me fez dessa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão. A mesma argila, ele tira um pedaço, faz um vaso para ser adornado com flores, e o outro pedaço ele faz uma panela para cozinhar feijão. Nós precisamos estar felizes quando somos o vaso onde se colocam flores, e felizes também quando nós somos a panela para cozinhar feijão. É um direito do oleiro. Não sois vós como barro nas minhas mãos, diz o Senhor. O Senhor está esperando, irmãos, que nós tenhamos um crescimento equilibrado, um crescimento completo. Aleluia. O Senhor, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas, mas nós precisamos passar por esse processo do novo nascimento, e se for preciso passar uma segunda vez, Paulo
Paulo disse: eu posso sofrer um segundo parto até que Cristo seja formado em vós. Eu já tive um primeiro parto quando Cristo foi formado, mas se é pouco um primeiro parto, eu passo por um segundo parto até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Eu vou falar só mais um segundo, que é culpar os outros quando as coisas dão errado. A Bíblia diz, em resposta a isso, em Lamentações capítulo 3, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Mas há pessoas que estão sempre procurando aquele bode expiatório. Os irmãos lembram do bode expiatório da tradição judaica? Os irmãos lembram? Eram 2 bodes. O sacerdote fazia um sorteio. Um bode era degolado e era queimado junto com o novilho como sacrifício. O segundo bode se tornava o bode expiatório. Na Bíblia, em Levítico capítulo 16 e versículo 8, esse segundo bode era chamado de bode emissário. Levítico capítulo 16, versículo 21, diz que o sacerdote colocava as suas 2 mãos sobre a cabeça desse segundo bode e confessava, jogava em cima desse bode todas as culpas, todos os pecados, todos os erros, todas as coisas que não deram certas, jogava em cima desse bode. E a seguir, esse bode era enviado para o deserto e era deixado ao relento, levando todas as acusações, todos os erros, todos os pecados, todas as iniquidades, todas as transgressões dos filhos de Israel. Esse bode era enviado para o deserto e deixado ao relento. O que eu vou falar não está escrito na Bíblia, mas a tradição diz que esse bode, ele era recolhido por um anjo caído chamado Azazel. Meus queridos irmãos, eu cheguei à conclusão de que há pessoas que passam a vida inteira culpando os outros pelos seus insucessos, pelas coisas que não dão certo. Estão sempre buscando um culpado. Estão sempre procurando esse bode expiatório. Você tem que parar com isso. Se a tradição estiver certa, esse bode está com Azazel, um daqueles anjos caídos. Não mexe com isso, não. Pede misericórdia a Deus, graça a Deus. Pede a revelação.
Fale como Davi: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum erro, algum equívoco, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho direito. Comece a falar com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. Bate no peito como aquele pecador: tem misericórdia de mim, ó Deus. E não ficar procurando o outro. Foi meu pai, foi minha mãe, foi a igreja, foi o governo, foi meu patrão, foi não sei quem, foi não sei quem. A culpa é dele, a culpa não é minha. A culpa é do ônibus que não chegou no horário. A culpa é do metrô. Não, a culpa é sua. Você podia ter levantado mais cedo. O ônibus que passou antes desse, da última hora, passou na hora certa. A culpa é sua. A culpa não pode ser debitada a ninguém. Culpar os outros é uma atitude infantil. As crianças fazem isso por um instinto natural. Agora, aqueles que têm as faculdades exercitadas não fazem isso. Aqueles que já podem serem alimentados com a comida sólida porque cresceram, não fazem isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aleluia. E que esta palavra, ela seja cura para os que precisam de cura. E esta palavra está sendo enviada como medicamento, como remédio. Enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Aleluia. Existem coisas que estão localizadas numa região onde a psiquiatria não chega, onde a psicologia não chega, só a palavra de Deus chega, que é a divisão entre a alma e o espírito. E pode ser que esse tipo de comportamento não esteja apenas na sua alma, ele está nessa região. Então só a palavra de Deus, que é penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, e começa a separar intenções, e começa a separar comportamentos, e começa a separar atitudes. Só a palavra de Deus é apta para trazer esta cura. Mas a palavra de Deus, ela é também vacina. Vacina que é aplicada e nós nos tornamos imunes. Aleluia. E nesta noite nós saímos daqui imunes, imunizados, e saímos daqui também curados. Quantos podem dizer amém? Por favor, curve a sua cabeça. Ó Senhor, graças te damos pelo privilégio de ser aquele povo que se assentaria para receber a instrução da tua palavra. Porque dentre todas as nações da terra, o Senhor separou uma nação, um povo, para ser o teu povo. Um povo que tem o teu nome e o teu sobrenome. Um povo que o Senhor disse que eles se assentariam e seriam, Senhor, ensinados na tua palavra, no Evangelho. Obrigado porque nós temos o privilégio de ser este povo. E cremos verdadeiramente que o Espírito Santo fala de conformidade com a necessidade de cada um. A pregação é coletiva, mas a aplicação é individualizada, de acordo com a necessidade de cada um. Seja para a cura, seja para a imunização,
E nós recebemos a tua palavra com alegria e com esta convicção que o Senhor estará transformando-nos, renovando-nos, preparando-nos para grandes eventos, para a realização do teu plano alto, sublime. O Senhor está nos preparando espiritualmente, mas também nos preparando psicologicamente para grandes momentos na vida. Para alguns é a preparação para o exercício do ministério. Para outros é a preparação para um casamento, a preparação para uma gerência, para uma presidência, a preparação para um alto cargo, uma alta função que o Senhor projetou antes da fundação dos séculos. Para alguns é a cura da família, é a saúde da família, é a cura do filho, da filha, para o momento em que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia! Ó Senhor, eu te peço que esta palavra ela fique lacrada nos corações. As palavras que eu pronunciei, verbos, adjetivos, complementos que eu pronunciei de mim mesmo, sejam esquecidos, mas que a tua palavra fique gravada de maneira indelével, viva, eficaz, produzindo o efeito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de perguntar se entre nós há alguém que está afastado da casa de Deus e nesta noite quer renovar o seu pacto com Cristo. Eu vou pedir que todos nós curvemos as nossas cabeças, e nós vamos fazer isso de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito pessoal, porque às vezes a pessoa está há 20, 30 anos na igreja e o Espírito Santo lhe diz: renove o seu pacto, renove a sua aliança, vamos fazer um novo pacto, vamos fazer uma nova aliança. E você poderá fazer isso apenas levantando a sua mão e abaixando a sua mão. Pode fazer. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, aleluia. Onde está mais alguém? Deus abençoe. Isso é de grande importância diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você crê com o coração, mas confessa com a boca. Aleluia. Se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Levante a sua mão e abaixe a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Aleluia. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Fiquemos de pé, irmãos, todos, por favor. Ó Senhor, como te louvamos nesta noite tão especial. Confirma, sela, Senhor, cada uma dessas manifestações aqui, e daquelas que foram feitas no coração, mas houve uma inibição,
O Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor compreende os nossos sentimentos. O Senhor compreende todas as coisas, contanto que seja feita uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor, bendito seja o Espírito Santo, que está cuidando de nós, que está trabalhando pelo nosso aprimoramento, que está embelezando a noiva do Cordeiro, ataviando-a, perfumando-a, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Senhor, abençoa o Leonardo de Natal, no Rio Grande do Norte, e outros que estão conosco pela internet e que abriram os seus corações para Cristo e que se estenderam as suas mãos, renovando uma aliança, renovando o pacto contigo. Ó Senhor, sela no coração e na mente, na alma, no espírito, sela, Senhor, e ajuda-nos nas nossas fraquezas, para que possamos triunfar, em nome de Jesus.